Então, assim, bom dia para todos e todas. Vou começar a nossa aula fazendo com vocês aqui o partilhamento das páginas do livro, qual vocês vão fazer, né? As quais vocês vão fazer hoje como tarefa do dia. Então, vou estar partilhando para estar dizendo mais ou menos por cima o que é que vocês irão fazer, porque sabe que você demanda tempo isso, vocês precisam ler, reler, ter uma clareza, né, daquilo que vai estar realizando. E logo em seguida a gente vai dar continuidade ao nosso assunto de concordância. Professora, Pincelada mais clara. Fale, João. eu tô na casa da minha avó e Bom eu não, dia, Pro. e eu não trouxe o livro. Aí eu faço amanhã e posso lhe mandar amanhã a foto? Pode, João. Amanhã, na verdade, eu quero fazer a correção aqui com vocês. Mas se você tiver algum tipo de dificuldade, depois não conseguir fazer o acompanhamento, já que não vai conseguir, né, tá respondendo, depois pode me mandar no privado que eu lhe dou sim o retorno, não se preocupe não, tá bom? Olha, gente, então, como eu estava dizendo aqui para vocês, nós vamos fazer a atividade, está lá no módulo 3, né, na página 10 até a página 14, eu sinalizei que eu quero que vocês façam apenas as questões relacionadas à interpretação escrita, porque tem uma parte que é oral, mas não precisa estar fazendo. Eu vou estar desabilitando aqui o microfone, eu creio que seja de Brenda, só para a gente não ouvir algo que se passa em casa mesmo. E que bom, viu, Brenda, contar com sua presença. Fico muito feliz, de verdade. Eu sempre perguntava por você, sempre estava falando. É isso. O bom filho a casa retorna, devagarzinho a gente vai chegando lá, tá certo? Bem, não fiquem com ciúmes não, porque eu falei de Brenda aqui, que todo mundo é importante. Antes que fale eu e eu, viu? Bem, estou partilhando aqui para que vocês consigam entender, né, o que é que vocês vão estar fazendo. Bem, gente, na verdade, essa atividade ela é de interpretação e vocês vão conseguir perceber que começa falando um pouco de desigualdade. Infelizmente, apesar de morarmos em um país, né, assim, o país da diversidade, o Brasil é considerado um país desigual. Então, quando você for fazer a leitura, você vai começar aqui por esse trecho onde diz: vivemos em um país marcado por diferenças sociais, em que as pessoas não têm as mesmas oportunidades. Ou tem que nós estudamos há pouco, não tem, esse tem está com acento porque está no plural, relacionando-se a pessoas. Os problemas sociais podem se manifestar de diferentes formas, como na desigualdade de gênero, na questão de homem e de mulher, raça e classe. E por isso é nosso dever conhecer e entender como funciona a nossa sociedade e lutar para que todos sejam valorizados igualmente, né? Independente de ser homem, de ser mulher, o importante é que todos nós temos o nosso valor, independente de ser negro, né? De ser pardo, de ser branco. O que importa não é, digamos que assim, a carcaça do que você é, mas o que importa realmente são os valores que a gente traz. Muitas pessoas têm aquele rostinho bonito, né? Mas por dentro, infelizmente, não é aquela beleza total. A gente não está aqui para falar sobre a questão de quem é bonito e de quem é feio, mas no sentido da desigualdade. O nosso país ele é desigual. Observa aqui essa imagem que foi, né, abordada aqui para vocês, onde a gente pode conseguir de forma bem nítida a desigualdade. Olha as casas de algumas pessoas que a gente vê, sentido periférico em si, olha os prédios aqui. Então, nós temos essas divisões por classes, né? Temos as pessoas que estudam, você vê, em cunho público, em cunho privado, olha a desigualdade que nós temos agora. Por exemplo, vocês estão tendo essa aula aí de cunho remoto, né? Aqui na nossa cidade, pegando a nossa realidade. As pessoas que estudam no município mesmo não estão tendo essa oportunização, não está tendo nada durante esse tempo todo. Então, imagine se para alguns já é ruim, né? Tá assim nessa questão em si, digamos que no sentido online em si, da gente não ter essa presença física, imagine sem nada, né? Mas isso é o que, infelizmente, é desigualdade. Quem tem condições, né, consegue às vezes ter uma situação melhor e quem não tem acaba ficando sempre à mercê da nossa sociedade. Nesse quesito que a gente vai dizer sempre nesses setores em si dessas mazelas, né? Que a nossa sociedade ela nos prega, em especial, o nosso critério em si, Brasil, que é o nosso contexto em si de estudo. Tenho certeza que nas aulas de geografia, na aula de história, vocês abordam isso aí. Só que não é só, Breno, que saudade, nunca mais tinha visto seu rosto. Então, assim, ó, não é só aquela questão da gente dizer só em história, só em geografia, não. Em todas as disciplinas, a gente não tem como falar
e não falar dessa desigualdade que é o nosso país, né? Essa diversidade, esse país acolhedor, mas que tem. Olha aqui, quando vocês começarem, eu não pedi para que vocês façam, né, em si a oral, não, a parte que tem da interpretação oral, mas aqui já tem uma deixa para a gente na leitura 1, mostrando aqui esse infográfico da desigualdade de renda no nosso país. Observa que através das cédulas, né, se consegue demonstrar. Olha, enquanto o outro está aqui em cima do dólar, digamos que é assim, olha onde é que essa pessoa está aqui, em cima dos papelões, né? Dinheiro para derramar, olha a questão do charuto, olha a menção. E aqui a gente percebe que a pessoa está até descamisada. Ou seja, a nossa desigualdade é isso, a nossa sociedade de forma injusta. Aí aqui a gente tem esse cartunista, né? Fala um pouco sobre ele. E aí começam, na verdade, aqui na nossa página 12, a interpretação escrita, que é o que eu quero que vocês tenham muita atenção. Qual a crítica social é apresentada no cartoon? Fala sobre o quê? Quando a gente fala da crítica social, dos problemas que a nossa sociedade está embutida. Todas as vezes que nós falarmos qual é a crítica que se é demonstrada aí, é justamente o quê? A gente tem aqui, ó, presta atenção, porque a gente tem a linguagem verbal e temos a linguagem não verbal. Observa direitinho as imagens, observa a forma como a pessoa está vestida, as vestes tem muita característica para a gente. Aí na 2 nós temos como o cidadão com mais renda é retratado, como é que ele é apresentado, como é que ele é demonstrado. Você vai dizer o que está nas entrelinhas, o que é que você, Felipe, o que é que você, Iago, o que é que você, Lorena, consegue compreender dessa situação. Na 3, como é retratado o cidadão com menos renda. Então, quem tem mais renda, quem tem menos, na 3. Na 4, em sua opinião, observe que é pessoal. Em sua opinião, com que finalidade esse cartoon foi produzido? Talvez a intenção de Gabriel ela não seja a mesma que a de Pedro, e não quer dizer que os dois estejam errados, apenas pontos de vista diferentes, porque a questão 4 pergunta a sua opinião. A questão 1, 2 e 3 não é a sua opinião. No entanto, a 4 sim. A 5, o que se espera do leitor após a leitura do cartoon? Quando você leu lá o cartoon, você, Cauã, após a leitura desse cartoon, você vai dizer o que é que você consegue compreender? Qual é a sua forma de analisar isso? Sua interpretação foi a qual? Na 6, esse cartoon representa uma sequência de quadros ou apenas um quadro? Ele representa para a gente uma sequência, traz informações consecutivas ou representa apenas um dado, informação? O humor é um recurso, na sete, o humor é um recurso importante em cartoons. Que elementos constroem o humor do cartoon lido? Qual o motivo da graça, né? Apesar que essa graça aí, nesse momento, não é algo assim alegre no sentido cômico, mas no sentido reflexivo, mas traz sim o entendimento para a gente. Depois nós temos aqui na 8. Em que veículo de comunicação o cartoon estudado foi publicado? Qual é o veículo? Como é que eu vou saber? Vai olhar aqui na fonte. A fonte ele diz aonde é que surgiu isso aí. Foi aonde na internet? Foi aonde no jornal? Aonde você vai ver aqui a descrição da fonte para conseguir ter essa percepção. Em quais veículos de comunicação podemos encontrar cartoons? Onde é que a gente vê sempre essas manifestações aqui? Aí quando chegar lá na página 13, uma das formas que a gente tem, onde é que nós podemos visualizar, é justamente aqui, né? Nesse artifício que nós temos ainda naquela última questão. A interpretação oral não precisa, só precisam fazer a escrita. Aí depois nós temos a última página, que é a página 14, que tem aqui, ó, o gênero textual cartoon. Observa, gente, já fez uma afirmação para a gente. Ó. Já disse que o cartoon é um gênero textual. Costuma ser formado principalmente por texto não verbal e textos verbais muito sucintos, ou seja, traz uma síntese para a gente, mas tem tanto a menção da palavra quanto a menção das imagens, podendo apresentar um ou mais quadrinhos. Geralmente expõe um ponto de vista bem-humorado do autor sobre determinado assunto da atualidade. Sabendo disso, assinale como V, né, nas alternativas verdadeiras e F nas alternativas falsas. Bem, o cartoon ele sempre traz uma crítica para a gente, mesmo que de forma bem-humorada, de forma engraçada, mas sempre quer trazer uma reflexão. São temas atuais, são temas do nosso cotidiano. Aí vocês vão ler essas informações e vão colocar se é verdade ou se é falsas, né? Aí temos aqui, na 10ª, o cartoon lido é formado apenas por um texto verbal, apenas por texto não verbal
ou por texto verbal e não verbal? Explique sua resposta. Você vai dizer, né? Se é texto verbal, gente, é aquele texto que só possui o adereço das palavras. O texto não verbal só possui o sentido imagético. E o texto verbal e não verbal é quando a gente tem as duas possibilidades. Fala, Isabela. E a questão 11. Opa, tá cortando. Eu vou sair e entrar de novo, viu? Pronto, tudo bem. E na questão 11, qual a importância do texto verbal para a compreensão do cartoon de Jean Galvão? Então, assim, qual a importância das palavras para que vocês conseguissem compreender o que ele queria expressar, o que eles queriam dizer? Por fim, aqui ainda fala um pouquinho que o cartoon é gênero textual, jornalístico e opinativo, que tem como objetivo apresentar uma crítica do cartunista sobre determinado assunto atual, o assunto do cotidiano que eu falei para vocês, por meio de ilustração humorística. Normalmente, textos desse gênero são vinculados em jornais, revistas, sites e podem apresentar apenas a linguagem não verbal. Só por esse retângulozinho que vocês têm aqui, vocês já vão conseguir ter referência para conseguir responder algumas perguntas que foram aí solicitadas. Lá na nossa página 3 se perguntou onde geralmente esses textos são publicados, aqui informa. Então, assim, gente, antes de fazer as questões, dá uma lida, né? Eu falei aqui por cima, mas o interessante é que vocês possam estar lendo. Tá conseguindo me ouvir melhor, Isa? O interessante é que vocês consigam, na verdade, fazer essa inter-relação e conseguir entender o que está nas entrelinhas. Então, perceba que o cartoon é um texto. Por que um texto, Pro? Porque é um texto tudo aquilo que traz informação para a gente. E o cartoon, ele informa sobre algo. Ele deixa claro uma visão, um ponto de vista, tá certo? Sobre essas questões aqui que foram lidas, alguém não entendeu alguma questão ainda que foi dita anteriormente, que gostaria de perguntar aqui na nossa página 13, na nossa página 14? Talvez vocês tenham mais dificuldade na hora mesmo que cheguem a estar realizando a tarefa, né? O que é normal. Mas amanhã nós vamos fazer a correção justamente para estar evitando aí esses deslizes, tá certo? Bem, gente, nós vamos retornar aqui ao nosso assunto de concordância nominal e concordância verbal. Eu lembro que na última aula eu cheguei a perguntar a algumas pessoas o que as pessoas conseguiam compreender, né, pela questão de dizer concordância verbal, concordância nominal. E algumas pessoas chegaram a me dizer que entendia que a concordância nominal era quando estava fazendo ajustes a nomes. Mas quem são os nomes da nossa língua? É o que nós precisamos ter isso como clareza. Toda vez que nós estudamos esse assunto, eu gosto sempre de fazer um sentido de uma tabela e deixar claro que nesse assunto aqui a gente está usando a morfologia, que são as classes de palavra que nos ajudam a ter esse entendimento, a conseguir, na verdade, discorrer esses fatos. Então, eu vou mostrar a vocês aqui de uma forma que eu creio que vocês consigam, né, ter uma percepção mais exata. Não é a matemática não, mas a gente tem sim uma exatidão aqui. Então, quando nós falamos em concordância, não podemos esquecer que concordância são os mecanismos, né, que nós usamos através das palavras para trazer uma significação, ou seja, para trazer entendimento. Então, toda vez que falarmos aqui em concordância, precisamos ter em mente que a concordância é um mecanismo pelo qual as palavras alteram suas terminações para se adequarem harmonicamente na frase. Quando a gente fala esse sentido de harmonicamente, o que é que a gente está querendo dizer aqui nas entrelinhas? É que você precisa concordar. Lembra que eu falei que para concordar a gente não vai retirar, a gente vai acrescentar, na verdade a gente vai flexionar. A concordância, tanto nominal quanto verbal, elas pedem da gente flexibilização. O que é isso, Pro? Pede que você entenda que você precisa concordar em gênero, né, na questão do masculino e do feminino, e você precisa concordar em número, a questão do singular e do plural. Você precisa ter em mente o que seria em si concordar, o que seria em si essa combinação. Então, nós temos aqui que a concordância nominal estuda a flexão e a variação em gênero e número entre substantivos e seus determinantes. Aí você me pergunta, Pro, quem são os determinantes? Nós vamos ver já já. A concordância verbal estabelece a flexão do núcleo do verbo em número e pessoa com sujeito. Eu lembro que na aula passada a Lorena chegou a falar para a gente sobre esse conceito, né? Que o núcleo, né, a parte do verbo em si, ele vai estar mesmo combinando sempre. Concordância verbal, só preciso ter duas classes que consigam combinar aí. Quem é essas classes? O sujeito e o verbo. Quando eu falo na concordância nominal, eu tenho uma classe mais abastada. A concordância nominal, ela pode ocorrer entre
um substantivo, um pronome, um predicativo do sujeito. Posso estar concordando com quem está mais próximo, com quem está mais distante, de forma generalizada. A nossa língua portuguesa, ela é uma língua machista. Como assim, Pro? Eu posso chegar aqui na sala, pode ter lá 30 meninas e apenas um menino. Eu não posso dizer bom dia para todas, mas bom dia para todos. E as meninas entenderem que elas estão ali naquele meio do todos. Eu não posso usar todas, porque no momento que eu uso todas, eu estou tratando apenas do gênero feminino. Ou eu vou usar a minha forma na totalidade, ou vou usar nos dois gêneros. Eu posso dizer também bom dia para todos e bom dia para todas, o que normalmente eu faço. Só que se eu chegasse aqui e dissesse só bom dia para todos, eu não estou ofendendo ninguém, porque serve para homens, serve para mulheres também. Aí nós temos aqui, ó, gente, que as classes que fazem, na verdade, correspondência com a parte em si da concordância nominal, justamente quem? Os adjetivos, os pronomes, o numeral e o artigo. Vejam que nós temos aqui 4 classes que estão interligadas. Quando eu falo da concordância verbal, eu só tenho 2 classes. Para fazer concordância, os alunos estavam empolgados com o projeto. Eu espero que estejam mesmo, viu? Então, os alunos estavam empolgados com projetos, empolgados está fazendo referência a alunos. Perceba que alunos se encontra no masculino, então a gente precisa fazer essa concordância. Comprei sapato e camisas novas. Novas está se referindo apenas à camisa. Por quê? Porque novas está no gênero feminino e se encontra em número masculino. Mas sapato está no singular e estar no masculino. Isso aqui é essa parte de concordância é importante para quê? Em especial para a sua escrita, em segundo plano para a sua interpretação. Não tem como você não interpretar no usando a concordância nominal. Observe que quando eu digo aqui, ó, comprei sapato e camisas novas. E na primeira frase, onde nós temos, comprei sapato e camisas novas. Eu estou dizendo aqui que as camisas são novas, mas eu não falei dos sapatos na primeira frase. Na segunda frase, quando eu uso aqui, ó, comprei sapato e camisas novos, eu estou falando que tanto o sapato quanto a camisa são novos, os dois. Observe o poder da interpretação, quando você quer generalizar ou não. Então, em síntese, o que eu quero que vocês entendam, que a concordância nominal, a gente vai precisar concordar o sujeito da frase, o substantivo, aquela palavra que nomeia, a palavra principal, com quem? Com o artigo, com o pronome, o numeral e o adjetivo. São essas 4 classes aqui que eu preciso, na verdade, fazer essa interligação. Porque eu vou precisar estar aí intercalando, fazendo com que haja, na verdade, essa compreensão, porque eu preciso entender que na concordância nominal os termos conversam entre si. Quem são esses termos, Pro? Quem são essas classes gramaticais? 4, não esqueçam. Falou concordância nominal, eu preciso entender. Ó, para quem está lá com seu lápis afiado, sua caneta, anota aí, não esquece. Eu preciso ter o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo. São as classes que favorecem para mim a concordância nominal. Percebam que nós temos aqui, ó, os nossos 2 brinquedos preferidos estão quebrados. Os, artigo, nossos pronomes, 2, numeral, brinquedo, substantivo, preferido, adjetivo. Vejam que todas as classes, elas estão trabalhando em quem? No meu amigo brinquedos aqui, que é, na verdade, a minha suma maior. Quando eu digo a suma maior, eu quero dizer minha referência. Brinquedos é o substantivo que eu tenho. E esse substantivo, ele está no masculino e ele também está no plural. Logo, se ele está no substantivo, no masculino, eu já sei que o masculino, todos os gêneros precisarão estar no masculino. Quando eu falo em todos os gêneros, quem? Artigo, pronome, numeral, adjetivo. Essas 4 classes gramaticais. A gente tem alguns casos especiais, né? Que é assim, o governador recebeu o ministro e secretário espanhol. Percebam que eu estou concordando com quem está mais perto, mais próximo a mim. Pergunte, Felipe. O meu tá travando. Eu posso sair e voltar? Com certeza, faça isso. Pronto. Vocês estão conseguindo me ouvir ou só foi Felipe? Como é que tá? Tá travando também para vocês? Tá bom, Pro. Pronto, obrigada, João. Se alguém tiver com problema, podem estar saindo e retornando que eu admito. O meu tá às cada vez na internet. Ah, eu sei como é. Às vezes acontece mesmo, é normal, Levi. Foi Levi, né, que falou? É normal, Levi.
Esses tempos a nossa amiga internet, quando dá uma chuvinha, um vento mais forte, tudo isso, né, faz com que a gente não tenha, assim, digamos que assim, um êxito tão legal. Mas vamos aqui. Quando a gente tem aqui essa questão de espanhol ele faz concordância apenas com o secretário, que é com quem está mais próximo. Olha o que eu falei da interpretação. Quando eu digo que o governador recebeu ministros e secretários espanhol, eu não estou dizendo que o ministro também é espanhol. Eu só estou afirmando aqui na minha frase que o secretário ele é espanhol. E como é que eu vou saber disso, Pro? Justamente por quem? Pelo adjetivo que você usou na sua frase. O adjetivo é ele que vai te dar a deixa, é ele que vai fazer com que você consiga ter esse desenvolvimento, essa relação. Ao segundo exemplo, o governador recebeu ministros e secretários espanhóis. Ou seja, tanto o ministro quanto o secretário, os dois são espanhóis. Então, aqui, percebam que espanhóis está de uma forma generalizada, que é a oportunização que nós temos. Quando o adjetivo vier, é a mesma situação aqui, ó. Ele apresentou argumento e razão justos. Aí alguém poderia dizer assim, Pro, mais justos, eu fico assim, sem concordância. Na língua, a gente não tem que ver a questão só da sonoridade, a gente tem que ver os apretextos que a língua nos pede. Quando a gente fala mesmo na concordância, perceba que argumento e razão, eu não tinha como botar justas aqui. Por quê? Primeiro que, olha o que eu falei da língua ser machista, justos, está se fazendo referência tanto à razão quanto a argumento. Ele apresentou argumento e razão justa. Justa está falando apenas, dando característica, na verdade, apenas ao termo razão. Ele apresentou argumento justo. Está fazendo referência apenas a argumento. Ou seja, o que é que eu quero que vocês entendam? Que a gente pode concordar com o substantivo mais próximo ou com o substantivo de uma forma generalizada, que seria o quê? O masculino plural, de acordo com a frase que nós tenhamos. Nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão. Nunca vi tamanho, desrespeito e ingratidão. Tamanho está se referindo apenas a desrespeito, substantivo mais próximo. Permaneceu fechada a porta e o portão. Só está se referindo, na verdade, fechada a porta. Permaneceram fechados a porta e o portão. Fechado está fazendo referência a porta e portão. Gente, até aqui, alguém gostaria de me perguntar algo que não está conseguindo compreender? Pode sinalizar aí. Tá querendo tirar alguma dúvida até aí? Foi alguma informação que eu falei que não conseguiu ter a compreensão que deveria? Então, estou passando, viu? Quando a gente tem dois ou mais substantivos, então perceba. Meu professor ensina a língua inglesa e a francesa. Eu estou me referindo a cada tipo de língua, ó. A língua francesa e a francesa. Quando eu digo que ele ensina a língua inglesa e a francesa, eu estou usando o artigo para fazer, para mim, essa concordância aqui, adequar. O substantivo fica no plural e omite-se os artigos antes do segundo adjetivo. Meu professor ensina as línguas inglesas e francesa. Quando eu usei esse as, eu estou fazendo referência tanto à língua inglesa quanto à minha amiga língua francesa. Perceba que o a singularizou, especificou, e o as trouxe uma abrangência para a gente, trouxe essa amplitude aí. Nós temos alguns casos particulares da concordância nominal. Isso aqui é importante para a gente, viu? É muito bom a gente ficar atento a esses deslizes aqui da nossa língua. Porque às vezes a gente percebe que tem pessoas que falam, né, determinadas coisas, mas que a gente nem consegue compreender mesmo o que foi que a pessoa quis dizer na sua amplitude. Qual foi a significação, o que é que estava querendo dizer para a gente? Nós temos aqui, ó, palavras como menos, alerta, péssimo, que são advérbios e ficam invariáveis. Os soldados estavam alerta. Há menos pessoas do que prevíamos. As expressões é proibido, é necessário, é bom, é preciso, elas podem ficar, né, de formas invariáveis dependendo do contexto. O que é que eu quero que vocês entendam? Se eu uso um artigo, o artigo serve para determinar. Ou seja, se eu estou usando um artigo e esse artigo é o feminino, eu também preciso usar, sim, a minha palavra no feminino. Quando a gente tem aqui, ó, é proibido a entrada. Proibida a entrada, ótimo. Coragem é necessário. Não tem artigo antecedendo, eu não preciso colocar no feminino. Mas quando eu digo é proibida a entrada, a coragem é necessária. Veja que quando você tem é proibida a. Por que eu precisei colocar proibida? Por causa do artigo a, que estava aqui antecedendo para mim a palavra entrada, que é o substantivo da minha frase.
Muitas vezes a gente passa despercebido, como eu disse, nesses recursos aí. Outro dia eu cheguei em uma clínica, assim, que é de um grande porte. E aí tinha, assim, né? É proibida a entrada de crianças. É proibida a entrada de crianças. Se alguém falasse para mim na oratória, ótimo. Mas na escrita a gente consegue perceber de forma clara. É proibido a entrada de crianças? Não, deveria estar. É proibida a entrada de crianças. Por quê? Porque tinha o A aí regindo o substantivo. Se eu tenho a presença do A, proibido não pode ficar no masculino, precisa ficar no feminino. A questão do gênero, de mudar ou não, quando for necessário. Porém, a gente tem que ter algum cuidado, assim, mais específico. Quando eu digo desses cuidados específicos, são com palavras como bastante, meio, pouco, muito, caro, barato. Porque essas palavras, elas podem ser tanto um advérbio quanto um adjetivo. Quando eu estou falando na palavra bastante como advérbio, eu não posso utilizar a forma do advérbio no plural. Por quê, Pro? Porque a classe dos advérbios são classes invariáveis. O que quer dizer isso? Que é uma classe que não muda, que ela não pode ser modificada. Mas se eu falo no adjetivo, o adjetivo é uma classe variada e posso sim modificar. Às vezes, como eu estava dizendo, pode soar estranho, você pode achar estranho, mas não é. Quando eu digo assim, ó, Beatriz come bastante. Bastante que eu estou dizendo é o modo, é a forma que Bia come. Então, se eu estou falando do modo, da forma, eu estou falando de um advérbio. Esse bastante jamais poderia estar lá na minha forma pluralizada. Quando eu digo Letícia tem bastantes amigos, bastantes amigos, eu estou falando de quantidade, eu estou quantificando a quantidade de amigos que Letícia tem ao redor dela. Quando eu falo de quantidades, expressões, eu posso sim trazer para o plural. Quando não, eu não posso de forma nenhuma. Nós temos aqui, ó, quando tem o valor de adjetivo, concorda com o substantivo. Serviu-nos meia porção de arroz. Veja que esse meia que está falando aqui é em relação à metade, a quantidade. Por isso que o meia é permissível aqui. Quando você diz assim, ó, ontem eu comi meia maçã. Quando você diz são 12 meia, está se falando de metade, de fragmentações. Claro, sim, tem modificações. Mas quando eu digo assim, ó, hoje eu estou meio chateada. Eu, Mona Lisa, sendo mulher, eu não vou dizer que eu estou meio chateada. Eu não estou falando em proporção, não estou falando em quantidade. Eu estou falando da forma como eu me encontro. Se é a forma como eu me encontro, então tem que ser meio. Esse meio, ele é universal. Independente de ser gênero masculino ou feminino. Por quê, Pró? Porque é advérbio. Advérbio não muda. Conversamos bastantes vezes a respeito. Se eu tenho dúvida se é bastante ou bastante, o que é que eu faço? Eu mudo, eu não sou menino, não sou bobo. Eu vou lá, ó, e vejo. Se tem, por exemplo, a palavra muitos, se eu posso utilizar aqui, é muitos, viu, gente? É porque essa caneta não está colaborando comigo. Enfim, se eu posso usar aqui o termo muitos, o que é que eu vou fazer? Conversamos muitos, ou muitas nesse caso, né? Porque está aqui no singular, na nossa forma em si pluralizada, mas no gênero em si feminino. Então, conversamos muitas vezes a esse respeito. Se eu conseguir colocar muitas ou muitos, significa que é bastantes no plural. Caso eu não consiga, eu posso fazer aí a modificação por muito ou muita. Eu já sei que é bastante, que é um advérbio. O que é que eu quero que vocês entendam? O advérbio, ele não vai para o plural. O meu adjetivo, sim. Pode perguntar, Brenda. Brenda? Não sei, gente, se deu algum probleminha. Qualquer coisa você... Professora, fale. Sofia pediu para a senhora aceitar ela de volta, que a internet dela caiu. Não está aparecendo aqui para mim, não. Eu lhe agradeço, mas não está aparecendo aqui para mim o pedido De dela. nada. Eu vou falar com ela. Viu? Peça ela para entrar novamente. Então, olha, não esqueçam, gente, todas as vezes que nós falarmos em advérbio, o advérbio não muda. O adjetivo muda. O que é mudar, Pro? A questão de ir para o singular, de ir para o plural. O advérbio só tem aquela palavra daquela forma e pronto. Quando eu digo pouco, se é um pouco, ó, os automóveis estão caros. Caros no sentido da quantidade, o valor dele. É um adjetivo, é uma caracterização. Logo, ele pode vir para o plural ou não, porque o adjetivo é uma classe de palavra que permite isso para a gente. Deixa eu ver, gente, se alguém me mandou alguma...
mensagem aqui, interromper rapidinho, porque Felipe também ficou de entrar até o momento, não retornou. Espera aí que eu volto para fazer a partilha com vocês. Só para ver se aparece alguma sinalização aqui de alguns. Realmente não apareceu, não. Porque sempre aparece, né, na forma avastada. Não sei o que aconteceu com Sofia, que não está aparecendo aqui, não. Bem, deixa eu retornar, era só para ver, porque tanto ela quanto o Felipe, né, que... Sim, gente, então, como eu estava dizendo para vocês, nós temos aqui, as frutas estão baratas. Baratas é no sentido de dizer a forma como a fruta se encontra, é uma característica, né, em termos de valor, e não em termos de dizer a forma como ela está. Observe os exemplos que nós temos aqui. Olha, quando tem valor de advérbio, ficam invariáveis, não pode ser modificada. Maria está meio aborrecida. Os alunos são bastante estudiosos. Estou aqui profetizando, viu? Esses automóveis custam caro. As laranjas custam baratas. Estamos muito cansadas. Então, perceba, gente, muito barato, cara, bastante meio, não foi modificado, independente de estar lá no plural, de estar no feminino, no masculino, porque isso aqui não vogava para a gente. O que nós precisávamos ter, na verdade, como respaldo maior, era justamente a forma como a palavra ela é representada. Então, o que é que eu vejo? Na minha frase primeiro, está tendo valor de quê? Adjetivo ou advérbio? Logo, se é adjetivo, posso colocar no plural, posso mudar o gênero, advérbio não. Alguma dúvida nessa parte aqui, gente? Não conseguiram compreender que gostariam de me perguntar sobre o advérbio, adjetivo? Estou passando. Qualquer coisa, perguntem. Pode abrir o microfone aí quem tiver com dúvida e perguntar. Ou levantar a mão sem problema. Lorena, quer me perguntar algo, Lore? Está conseguindo entender? Pronto. Então, nós temos aqui algumas dicas. Quando a palavra só equivaler a sozinho, ela será um adjetivo e, portanto, concordará com o substantivo. Quando a palavra só equivaler a somente, ela será um advérbio, logo ficará invariável. Aí nós temos aqui, quando a palavra bastante equivaler a muitos, que foi o que eu falei com vocês há pouco, muitas, ela será um adjetivo e, portanto, concordará com o substantivo. A palavra meio, equivalente à metade, é adjetivo e concorda com o substantivo. Como esse aqui, quando a gente está falando em termos de quantidade, como eu disse lá, ó, comi meia pizza, né? Não fiquem com vontade não, viu? A palavra meio, equivalendo a um pouco, é advérbio e não varia. Por quê? Meio no sentido de você estar dizendo da forma como você se encontra, né? Lorena estava meio apreensiva com a aula de português, de jeito nenhum. Esse meio aí é a forma como a pessoa se encontra. Então, olha, a gente sai de concordância nominal e vamos adentrar Eu na amo concordância essa verbal. professora. Ó, Lore. Ó, a concordância do verbo com o sujeito. Caso geral, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Eu quero que vocês entendam aqui, gente, que a concordância verbal é um pouco mais simplória. Por que simplória? Porque a gente só tem duas concordâncias, que na verdade seria quem? O sujeito da nossa frase, juntamente com o verbo. Casos de sujeito simples que merecem destaque. Quando a gente fala em pronome de tratamento, quando a gente estuda pronome de tratamento, ou quando a gente estuda coletivo, em especial, a gente precisa ter esse olhar. Porque quando você diz Vossa Excelência, você está tratando com alguém. Perceba que quando a gente diz lá excelência, você vai tratar com o prefeito, com o vereador. Então, você sabe, ó, ele ou ela. Então, quando a terceira pessoa do singular, logo o verbo também precisa estar no singular. Não Vossa Excelência sabem, mas Vossa Excelência sabe, porque a terceira pessoa. Vossas senhorias aceitam café? Vossas senhorias. Eu já estou dizendo aqui que são eles ou elas, eu não estou expressando quem, mas a questão da pluralização, então o verbo aí vem para o plural. O que é que eu quero falar com isso? O verbo estando no singular, ele está acompanhando o sujeito da frase que também está no singular. Em especial o sujeito, o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é aquela parte mais importante que nós temos. Quando a gente estuda o substantivo coletivo, a gente começa lá a entender que o substantivo coletivo é uma palavra no singular que representam vários de uma mesma espécie. Eu não estou me preocupando aqui, por exemplo, em saber que
Eu tinha lá arquipélago. Arquipélagos são várias ilhas. Há ilhas. Não, eu quero saber a palavra que eu estou mencionando. A qual? Arquipélago. Então, quando você diz aqui, ó, o batalhão atacou o bandido, você não está se preocupando com soldados, você está se preocupando com o que é visto aqui, com o que está escrito. Então, o batalhão é o quê? O nosso substantivo. Batalhão vai ser o quê? A nossa parte nuclear. A nossa parte nuclear, ou seja, a nossa parte mais importante. Quando eu digo atacou o bandido, eu não consigo entender. Mas quando eu digo batalhão atacou o bandido, mesmo que fique sem um nexo complexo, mas dá para você o entendimento da sua frase. E a palavra batalhão se encontra o quê? No singular. Logo, o verbo também precisa estar no singular. A multidão, eu não quero saber se multidão é pessoas. Eu quero saber o que está escrito aqui, o que eu estou lendo. Então, ó, multidão é uma palavra que se encontra onde? No singular. Logo, o verbo também tem que fazer atributo a isso. Quando ele é formado por pronomes relativos. Quem são os pronomes relativos? Que ou quem? O verbo ele concorda com o antecedente, com quem está antes dele. Sou eu que fiscalizo esses pedidos. Perceba que o eu está combinando aqui com o verbo fiscalizar, né? Que já traz para a gente a deixa que seria esse eu aí. Sou eu quem fiscalizo, sou eu quem fiscaliza. Com pronomes interrogativos. Qual de nós comprará o carro? Quais de nós viajarão? Qual? Singular. Quais? Plural. Então, o verbo precisa estar o quê? Acompanhando aí a essa forma que você traz a sua oratória. Quando o sujeito ele é anteposto, na verdade, né? Quando o verbo ele funciona na parte do plural. Nós temos alguns casos aqui. Amanhã, quando nós formos fazer, né, essa parte, quando formos fazermos, na verdade, a correção, eu vou enfatizar mais com vocês aqui. Quando nós temos, ó, indicações de horas, datas, distância, o verbo que concorda com o numeral. Hoje são 25 de agosto. Eu não posso dizer que hoje é 25. Eu tenho que usar são. Por quê? Eu só poderia usar se eu estivesse falando lá na minha forma singular. Quando eu digo, ó, hoje é 1º de agosto. É 1º de agosto, está no singular. A partir de 2 em diante, nós usamos como são, né? Em especial, que indica para a gente essa questão de horas, de data e a distância que o verbo possui. Hoje é meio-dia, são 2 horas da tarde. Então, perceba que a gente tem um contexto para utilizar esses verbos. A frase que eu deixo para vocês aqui hoje, né, na verdade, esse trecho, ele é de Flávio Souza, que diz: chame o sucesso para fazer parte de sua vida. Acredite no seu potencial criador, seja inovador, treine sua mente para vencer, estipule metas e, principalmente, lute pelos seus ideais. Espero que vocês façam isso na manhã de hoje, né? Meu desejo para vocês é justamente esse. E aqui nós vamos agradecer a Deus por mais um dia, que Ele possa continuar, né, nos fortalecendo, nos livrando de todos os males. Então, desde já, vamos aqui fazer a nossa oração que já estamos finalizando. Então, de forma respeitosa, Senhor Deus, te agradecemos por mais um dia, pela tua presença em nosso meio. Que o Senhor possa nos ajudar, nos orientar, continuar nos livrando de todos os males, que tudo aquilo que não seja da tua vontade possa cair por terra e que possamos continuar fortalecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, ó, é um prazer estar com vocês. Tchau, tchau e até amanhã. Façam a atividade do livro, viu? Tchau. Tchau. Tchau, professora. Eu amo essa professora. Completa, professora. Ô, Lore, eu nem estava vendo aqui, porque para mim já está desaparecendo. Tchau. Tchau. Com sua mãe imensa.